Caros internautas, boa noite. 13 de setembro de 2012, eu tenho aqui ao meu lado a simpática e competente Débora Paiva, que hoje vai falar pra gente de contrato de trabalho à luz da FCC, que é uma banca que vem exigindo muito de vocês. Se você ainda não conhece o Instituto IOB, IOB Concursos, a partir dessa semana, já no seu novo site, seja muito bem-vindo. Nós do IOB Concursos sempre nos programamos para trazer para vocês o que há de melhor e mais importante às vésperas das provas e para a sua preparação de um modo geral. E como temos em breve uma prova do TST, a Débora está aqui para falar para a gente deste ponto específico que cai muito em prova. Mas, conhecendo hoje o IOB Concurso, você também tem a oportunidade de conhecer os cursos, a nossa sala de aula, a nossa plataforma, o nosso meio de interagir com vocês e de te incentivar a estudar por meio dos orientadores de aprendizagem, que são profissionais que lhe acompanham durante seus estudos. Para isso, faça um test drive de qualquer um de nossos cursos. É ótimo. Eu garanto e garanto mais. Eu não vou te cobrar um centavo enquanto você estiver fazendo um test drive. Mas, para falar de direito do trabalho, estamos aqui com a Débora. Débora, Olá, segunda vez. Muito obrigado pela presença. O prazer é todo meu de estar aqui no Instituto IOB, nessa reta final aí, com força total para o concurso do TST. Que ótimo. E olha, Débora, os seus alunos de hoje, ao vivo, tanto podem emitir o certificado ao final da palestra, quanto mandar as dúvidas que tiverem pelo site, pela plataforma, envie sua dúvida, quanto pelo blog, que está agora online para você mandar sua dúvida também. Então, nos próximos 40 minutos, só contrato de trabalho. Só contrato de trabalho com enfoque da FCC. Ótimo. E eu volto com as perguntas ao final. Então a gente se encontra daqui a pouco. Boa palestra. Obrigada. Olá, pessoal. É uma satisfação estar aqui com vocês, com esse revisional para essa reta final aí do concurso do TST. O tema que eu separei hoje foi contratos de trabalho. Eu enfoquei um perfil novo que eu tenho observado na FCC, que é abordar a doutrina pura. Vocês vão observar nas 16 questões de provas que eu vou comentar hoje, tá bom? Então vamos ficar antenados. Então eu preparei a parte doutrinária de contrato de trabalho, porque a essa altura os artigos, a literalidade, as súmulas, vocês já estão familiarizados. Então a gente tem que pegar agora o perfil da banca para que vocês não escorreguem nas pegadinhas da FCC. Então vamos lá. O contrato de trabalho, gente, o conceito de contrato de trabalho, ele é construído a partir dos elementos fáticos jurídicos da relação de emprego. E o melhor conceito que nós devemos adotar é o do jurista Maurício Godinho Delgado. Acompanha aí no slide. Maurício Godinho Delgado diz o seguinte, que o contrato empregatício é o acordo de vontades, tácito ou expresso, pelo qual uma pessoa física coloca seus serviços à disposição de outrem, a serem prestados com pessoalidade, não eventualidade, onerosidade, subordinação ao tomador. E ele diz que a definição constrói-se, então, a partir dos elementos fáticos jurídicos da relação de emprego, deflagrado pelo ajuste tácito ou expresso entre as partes. E se vocês observarem, eu vou trazer um outro conceito, que é do jurista Délio Maranhão, que também pega pelos elementos fáticos jurídicos da relação de emprego. Ele fala: contrato de trabalho stricto sensu é um negócio jurídico pelo qual uma pessoa física empregado se obriga, mediante o pagamento de uma contraprestação salário, a prestar trabalho não eventual em proveito de outra pessoa física ou jurídica, empregador, a quem fica juridicamente subordinado. Então, tá aí dois conceitos. E eu também quero trazer para vocês o conceito de Orlando Gomes sobre contrato de trabalho. O Orlando Gomes fala o seguinte: o contrato de trabalho é a convenção pela qual um ou vários empregados, mediante certa remuneração e em caráter não eventual, prestam trabalho pessoal em proveito e sob a direção do empregador. Então, perceberam que os sujeitos da relação de emprego, empregado-empregador, os elementos fáticos jurídicos da relação de emprego, constroem o conceito doutrinário de contrato de trabalho? É por aí. E isso é doutrina pura. E a FCC abordou isso numa prova de juiz do trabalho. Observem, a FCC numa prova de 2007 de juiz do trabalho.
Contrato de trabalho é um negócio jurídico pelo qual uma pessoa física ou jurídica admite e assalaria pessoa física para a prestação de serviços não eventuais e juridicamente subordinados. Tem mais, espera aí um pouquinho. Até aqui está certa a assertiva. Só que continua, tá? Então, no entanto, se os serviços a serem prestados forem altamente especializados, não tendo o empregador o domínio da técnica necessária à execução da atividade, nesse caso não haverá relação de emprego. E é aqui que está o erro. Por quê? Porque um dos elementos da relação de emprego, que é a subordinação, ela é jurídica. A subordinação não é técnica, a subordinação não é econômica. O empregado, ele pode ter um poder aquisitivo maior do que o empregador e estar subordinado a ele. O empregado pode deter a técnica, e é o que mais acontece. Ele pode deter a técnica da execução dos serviços e o empregador desconhecer, mas haverá a subordinação. Por quê? Porque a subordinação, ela é jurídica, então cuidado. Um sinônimo que pode aparecer em prova, que a FCC utiliza, é dependência jurídica. Até aí aceito, subordinação ou dependência jurídica. Mas subordinação econômica, subordinação técnica, não existe. Outro ponto que eu quero chamar a atenção de vocês é que nessa questão, então, de doutrina pura, ela cobrou o conceito e induziria vocês ao erro no elemento subordinação. Então, vocês fiquem antenados com isso. E quero também registrar que a subordinação, ela se subdivide em subordinação objetiva e subordinação subjetiva. A subordinação objetiva, ela vai recair sobre a prestação de trabalho, sobre a forma como o trabalho é prestado. E a subordinação subjetiva recai sobre a pessoa do empregador. Do empregado, sobre a pessoa do empregado. Qual foi a subordinação adotada pelo nosso ordenamento jurídico pátrio? A subordinação objetiva, porque ela é aferida na forma como o trabalho é prestado, tá ok? Cuidado com isso. Então, voltando aqui para o conceito agora de... Ainda continuava ali a questão, pode voltar só um pouquinho? E sim um contrato civil de prestação de serviço, uma vez que será impossível o exercício do poder diretivo próprio do empregador. Então, a questão toda está errada por causa dessa segunda fase aí, segundo pedaço. Então, já falamos disso. Agora, como fica o conceito, né, de contrato de trabalho para a CLT? Então, a CLT, ela é atécnica e ela apresenta um conceito no artigo 442 que fala: contrato de trabalho corresponde à relação de emprego. Ela é de 1943 e ela é atécnica. Por quê? Porque há uma incongruência técnica, porque o que faz surgir a relação de emprego, tá? O contrato de trabalho faz surgir a relação de emprego. Ele não corresponde à relação de emprego. Então, os doutrinadores criticam o conceito de contrato de trabalho que a CLT adota. Agora, se na prova a FCC cobrar a literalidade do artigo 442 da CLT, aí vocês vão considerar correto. Mas fiquem antenados que o contrato de trabalho, o conceito, ele é aferido de acordo com a presença dos elementos fáticos jurídicos da relação de emprego. Visto isso, agora nós passaremos para classificação do contrato de trabalho. E o contrato de trabalho, gente, o artigo 443 da CLT classifica o contrato de trabalho entre verbal ou escrito, tácito ou expresso e por prazo determinado ou indeterminado. Então, vamos olhar o artigo 442, a gente já passou, o 443 da CLT. Contrato individual de trabalho poderá ser acordado tácita ou expressamente, verbalmente ou por escrito e por prazo determinado ou indeterminado. Esta é a classificação da CLT. Acontece que numa prova de 2011, que eu trouxe a questão para vocês, a FCC adotou uma outra classificação. Então, a gente vai estar falando aqui também. Olha lá, o contrato de trabalho classifica-se. Então, eu já estou trazendo todas as possibilidades de classificação, além dessas do artigo 443 da CLT.
Então, o contrato de trabalho classifica-se quanto à forma de celebração em escritos ou verbais. Tá? Então, percebam que não há uma forma solene para que o contrato de trabalho seja celebrado. A regra é de que ele pode ser escrito ou verbal. Porém, há exceções na qual o contrato de trabalho tem que ser obrigatoriamente escrito. E que exceção é essa? O do atleta, o contrato de aprendizagem, o contrato do artista, tá bom? Então, a lei excepciona e traz a obrigatoriedade deste contrato ser formulado de forma escrita. Quanto à regulamentação, que, salvo engano, é a resposta da questão que a gente vai fazer daqui a pouco. Mas, salvo engano, não, com certeza é. Quanto à regulamentação, em comuns e especiais. Os contratos comuns são aqueles que são regidos pelos artigos da CLT. Os contratos especiais são aqueles que possuem leis próprias, como o trabalho rural, o trabalho doméstico, tá bom? Então, são os contratos especiais. Continuando a nossa classificação aqui, quanto ao local da prestação de serviços, tá? Se o contrato é celebrado no estabelecimento do empregador, externamente ou no domicílio do empregado. Então, quanto ao local da prestação de serviços, a classificação é essa. Se cair em prova, vocês já sabem. Agora, aqui eu quero chamar a atenção para um outro ponto. Não é requisito da relação de emprego, não é elemento fático jurídico da relação de emprego, que o trabalho seja realizado no estabelecimento do empregador. E por que eu estou falando isso? Porque eu já vi questão da FCC dizer que não poderia se configurar a relação de emprego porque o trabalho era realizado de forma externa e assim não poderia se aferir à subordinação jurídica. Então, isso tudo é errado, tá? Não é requisito que seja realizado o trabalho no estabelecimento do empregador. Ele pode ser realizado no estabelecimento do empregador, externamente ou no domicílio do empregado. A próxima classificação, quanto ao consentimento. Quanto ao consentimento, ele pode ser expresso ou tácito. Expresso em que há um consentimento expresso, seja ele verbal ou escrito. E o tácito é aquele que o contrato, na verdade, acontece, o empregado começou a prestar o serviço, o empregador, ele consentiu, ele não deixou de consentir e acabou se configurando com os requisitos da relação de emprego, formou-se o contrato de trabalho. Quanto à qualidade do trabalho, manual, técnico ou intelectual. E temos aí quanto aos sujeitos, contrato individual ou contrato de equipe. Aí, agora, temos contrato individual de equipe. Individual seria contrato entre o empregador e o empregado, individualmente considerado. O contrato de equipe, gente, para a doutrina, vocês têm que ter cuidado. É um feixe, ele é considerado um feixe de contratos individuais, mas que só funcionam se todos forem contratados juntos. Por quê? Um exemplo clássico para que vocês entendam. A orquestra. Para a orquestra tocar, todos os músicos têm que ser contratados. A orquestra não funciona apenas com um músico. Então, o contrato por equipe é isso, é um feixe de contratos individuais e que, para sua execução, todos têm que ser contratados. Quanto ao modo de remuneração, por unidade de tempo, por unidade de obra ou misto. Por unidade de tempo é quando o empregado recebe o seu salário de acordo pelo tempo que ele fica ali prestando trabalho. Por unidade de obra é quando o empregado recebe o trabalho pelos serviços executados, pela produção que ele manifestou. Determinadas peças, produziu tantas peças, ganha X. E por misto é quando junta unidade de tempo com unidade de obra. E quanto à duração, em determinado ou indeterminado. Então, vimos isso? Vamos passar agora para a segunda questão. E a segunda questão, ela fala assim. Classifica-se, foi da prova do TRT da 14ª Região Técnico Judiciário em 2011, tá? Classifica-se o contrato em comum, especial, quanto. Então, é o que acabamos de ver. A resposta é a letra E, quanto à regulamentação. Quanto à qualidade do trabalho, já vimos que é manual, técnico ou intelectual. Quanto à forma de celebração, vimos que é escrito ou verbal. E quanto ao consentimento, tácito ou expresso. Quanto à duração, determinado ou indeterminado. Então, vamos passar agora para a questão 3. Vou colocar o slide lá para vocês. A questão 3 é da FCC, foi o último concurso aí, tirando a PGE de São Paulo,
foi o concurso realizado TRT6, da 6ª Região, em 2012. Então fala, nos termos previstos na consolidação das leis do trabalho, o contrato. Aí estava lá, a resposta é a letra B. De experiência não pode exceder o prazo de 90 dias. O contrato de experiência, gente, ele é um contrato de prazo determinado. E nós temos a súmula 188 do TST, que diz que o contrato de experiência, ele pode ter uma prorrogação, mas não pode exceder os limites de 90 dias. Então, a regra é de que o contrato de trabalho seja celebrado por prazo indeterminado. Por quê? Porque o princípio da continuidade da relação de emprego é uma presunção favorável ao empregado. Então, a regra é que o contrato seja por prazo indeterminado. Por exceção, o contrato será de prazo determinado e nós vamos ver daqui a pouco estas exceções. O que eu quero chamar a atenção de vocês agora é que a FCC costuma abordar esta regra, que é contrato por prazo indeterminado, com a súmula 212 do TST, que embora trate de processo do trabalho, ela vem às vezes numa prova de direito do trabalho, e a súmula 212 do TST diz que quando for negada a prestação de serviço ou despedimento, o ônus de provar o término do contrato de trabalho será do empregador. Por quê? Porque o princípio da continuidade da relação de emprego é uma presunção favorável ao empregado. Então, observem que uma súmula de processo pode ser abordada em direito do trabalho através desse princípio. As outras assertivas da questão 3, elas estão erradas. Por quê? A letra A está errada porque diz que o contrato individual de trabalho não pode ser acordado verbalmente. Ele pode ser, acabamos de ver. A C está errada porque diz que o contrato será alterado caso haja mudança na propriedade ou na estrutura jurídica da empresa. E os artigos 10º e 448 dizem que qualquer alteração na estrutura jurídica da empresa não afetará o contrato dos empregados. E a letra D está errada porque fala que o contrato de trabalho por prazo determinado pode ser estipulado por mais de 2 anos, havendo mútuo consentimento das partes. E ele não pode. Ele pode ser estipulado por no máximo 2 anos. E a letra E está errada porque fala que o contrato de prazo determinado pode ser prorrogado mais de uma vez. Está errada também porque ele só pode ter uma prorrogação. Vamos agora para a questão número 4. O slide está ali para vocês. Vamos adiantar aqui. Questão número 4. Essa questão, gente, é da banca CESP, tá? Para uma prova de juízo de trabalho, TRT Primeira Região. Mas pela forma como a questão foi formulada, eu quis trazer aqui para vocês porque eu acho que serve também para o estudo para a FCC. E fala assim: considere que André, com 17 anos de idade e contratado como aprendiz em determinada empresa, venha apresentando desempenho insuficiente e resultados escolares insatisfatórios. Nessa situação, o contrato de aprendizagem pode ser extinto antecipadamente. E está certa esta assertiva porque o artigo 433 da CLT, ele fala que o contrato de trabalho do aprendiz pode ser extinto neste caso. E o que acontece? O contrato de aprendizagem é um contrato que ele tem que ser obrigatoriamente escrito, é um contrato que tem uma idade diferenciada, porque a idade é de 14 até 24 anos, à exceção que para os portadores de deficiência pode-se continuar além dos 24 anos, e há esse artigo 433 da CLT que fala que o contrato de trabalho pode ser extinto antecipadamente quando houver uma falta disciplinar grave, quando a ausência injustificada da escola, que implica a perda do ano letivo, que é o caso da assertiva que vocês têm aí, e a pedido do aprendiz. Então, vamos passar agora para a questão número 5. A questão 5, gente, ela trata também da FCC, da prova de juízo do trabalho. E fala assim: o contrato de trabalho pode ser celebrado. Deixa eu só passar ali no slide para vocês. Pronto. O contrato de trabalho pode ser celebrado de forma verbal ou escrita. No entanto, em se tratando de um ato decorrente de uma declaração da vontade, esta sempre terá que ser expressa, ainda que verbal, não se admitindo declaração tácita da vontade. Está errada a questão, porque já vimos que o contrato de trabalho pode ser tácito ou expresso.
Lembra que eu falei que eu ia trazer as exceções nas quais pode ser celebrado um contrato de prazo determinado? E elas estão aqui, acompanhem nos slides aí. Então, os tipos de contrato de prazo determinado podem ser o artigo 443, parágrafo 2º da CLT. Vocês vão ler com bastante atenção. O contrato de experiência, tá? E dentro do contrato de experiência, eu quero chamar a atenção de vocês para uma coisa. O contrato de experiência, ele é um contrato escrito, mas ele tem que ser escrito. A jurisprudência e a doutrina pacificaram nesse sentido. Mas vocês não vão encontrar isso na CLT, tá bom? Mas ele tem que ser escrito e se cair em prova, considerem que ele é um contrato que terá que ser escrito. O contrato da Lei 9.601 de 98, contrato de obra certa, contrato de safra, contrato do artista, de técnico estrangeiro, do atleta, o temporário e de empregados transferidos para prestar serviços no exterior. São exemplos de contratos de prazo determinado. Vamos agora, então, passar para as características do contrato individual de trabalho. O contrato de trabalho, primeiro, é um contrato de direito privado, é um contrato informal, é um contrato intuito personal em relação ao empregado, comutativo, sinalagmático, consensual, de trato sucessivo ou débito permanente, oneroso e bilateral. Explicando. Contrato de direito privado, por quê? A doutrina até coloca, em que pese o fato de existirem normas imperativas que incidem sobre o contrato de trabalho, ele é um contrato de direito privado. Essas normas imperativas não descaracterizam a sua natureza jurídica de direito privado. Informal, porque acabamos de ver, ele pode ser acordado tácito ou expressamente, verbal ou por escrito. Então não há uma forma solene, salvo as exceções que já vimos. Intuito personae em relação ao empregado. Cuidado aqui, é só o empregado que não vai poder ser substituído. Por quê? Porque a pessoalidade é um dos requisitos da relação de emprego. O empregado, ele não pode fazer-se substituir, tá? Então, o contrato de trabalho é intuito personae em relação a ele. É infungível em relação a ele. A obrigação de prestar trabalho, é uma obrigação infungível. Em relação ao empregador, cuidado. O contrato de trabalho não é intuito personae, porque vigora a despersonalização do empregador. Tanto é que nós temos a sucessão, né, no artigo 10º e 448 da CLT. Então, qualquer alteração na estrutura jurídica não vai afetar o contrato de trabalho dos empregados. Por quê? Porque ele não é intuito personae em relação ao empregador. E comutativo, porque ele regula obrigações antagônicas e recíprocas. O empregado tem a obrigação de prestar o trabalho, que é uma obrigação de fazer. E o empregador, em contrapartida, tem a obrigação de pagar o salário, que é uma obrigação de dar. Então, contrato comutativo. Sinalagmático. O sinalagma do contrato de trabalho também se reflete através desse contraponto entre a obrigação de prestar trabalho e a obrigação de pagar salário. Embora o jurista Maurício Godinho Delgado acrescenta que tem que analisar a questão do sinalagma de uma forma geral, incidente sobre todo o contrato de trabalho. Por quê? Porque há casos em que o contrato estará suspenso e o empregado, por exemplo, nas férias não estará prestando trabalho, mas estará recebendo salário. Tá? Cuidado com isso. Consensual, porque não é solene, não há uma forma especial que tenha que ser adotada, salvo as exceções. De trato sucessivo ou débito permanente. O contrato de trabalho tem obrigações que se renovam continuadamente. Então, mês a mês, o empregador vai ter que pagar salário, o empregado vai ter que prestar o trabalho. Porque a regra é que é um contrato para ser executado de forma indeterminada, tá bom? Então, a característica de dizer que ele é de trato sucessivo ou débito permanente reflete isso, que mês a mês as obrigações vão se renovando. Oneroso. Onerosidade é um dos requisitos da relação de emprego. Então, o contrato de trabalho tem que ser oneroso, porque se o empregado prestar o trabalho sem receber a contraprestação salarial, trata-se, na verdade, de um trabalho voluntário, que é classificado como uma relação de trabalho e não como uma relação de emprego. E bilateral. Bilateral por quê? Porque, em tese, há a vontade de ambas as partes em celebrar aquele contrato.
Embora, na prática, saibamos que os empregados, muitas vezes, eles, na verdade, é um contrato de adesão e que eles já aderem àquelas cláusulas porque eles estão, o empregado muitas vezes está precisando daquele emprego. Mas para a gente aqui, ele é bilateral para a doutrina e para as provas, tá? Há a manifestação de vontade de ambas as partes, ainda que a vontade do empregado, né, seja uma vontade que não se manifeste assim de forma tão clara. Ele não pode estar alterando as cláusulas deste contrato de trabalho. Passaremos agora para os elementos do contrato de trabalho. Então, os elementos do contrato de trabalho, gente, eles estão elencados no artigo 104 do Código Civil. E o artigo 104 do Código Civil traz: a validade do negócio jurídico requer. Só um minutinho que eu vou colocar o slide para vocês. Está aqui. A validade do negócio jurídico requer agente capaz, então é a capacidade, objeto lícito possível, determinado ou determinável e forma prescrita ou não defesa em lei. Então, estes são os elementos do contrato de trabalho. Em relação à capacidade, a maioridade trabalhista é adquirida aos 18 anos de idade. Então, aos 18 anos, o empregado tem a capacidade plena. Agora, a capacidade relativa vai dos 16 aos 18 anos. 14 anos pode trabalhar como aprendiz, mas menor de 16 anos, só como aprendiz pode trabalhar. Objeto lícito. O contrato de trabalho tem que ter um objeto lícito. Por quê? Porque um contrato de trabalho que é formulado com base em um objeto ilícito, como o jogo do bicho, por exemplo, é um contrato fulminado de nulidade. E aqui eu quero chamar a atenção de vocês para a distinção entre trabalho ilícito e trabalho proibido ou irregular. O trabalho ilícito, gente, o jogo do bicho, por exemplo, tá? A atividade de prostituição, são trabalhos ilícitos, o exercício irregular da medicina. Agora, o trabalho proibido, o menor de 18 anos não pode trabalhar nem noturno, em atividades perigosas ou insalubres. Isso é um trabalho proibido. Então, essa é a distinção. Quando o trabalho é ilícito, o contrato é nulo. Quando o trabalho é proibido, o empregado fará jus aos direitos decorrentes daquela prestação de trabalho. Quando o trabalho é ilícito, ele não fará, salvo a súmula 363 do TST, que eu já vou falar daqui a pouco. Só concluindo aqui. Forma prescrita ou não defesa em lei. Já vimos, então, que não há uma forma solene, tá? O contrato de trabalho pode ser celebrado tácita ou expressamente. Então, eu quero falar agora da OJ 199 do TST, Orientação Jurisprudencial 1 da SDI 1 do TST. Jogo do bicho. Contrato de trabalho, nulidade, objeto ilícito. Então, o jogo do bicho acarreta a nulidade do contrato de trabalho. Há duas correntes que eu quero falar, trazendo a doutrina para vocês. Em relação ao objeto ilícito, há duas correntes doutrinárias no sentido de que, se o empregado desconhece a ilicitude da atividade que ele está exercendo, ele trabalha para aquela empresa e ele não sabe que aquela empresa trabalha com fins ilícitos. Aí, neste caso, há quem entenda que seriam devidos os direitos trabalhistas ao empregado porque ele desconhece a ilicitude. E o outro ponto é quando se pode separar o trabalho realizado pelo empregado da ilicitude do objeto. Um exemplo, nas casas de tolerância ou nos prostíbulos, a atividade é ilícita. Mas a faxineira que ali faz a limpeza você pode dissociar e a limpeza não é uma atividade ilícita. Então, há essa corrente. Então, ela teria direito a todas as verbas trabalhistas, tá? Falando da súmula 363 do TST, ela fala da contratação de servidor público após a Constituição Federal sem a aprovação em concurso público. E fala que, neste caso, vai conferir aos empregados somente os salários e o FGTS. Então, só salários e FGTS, tá? Então, olhem essa questão número 6, que é a questão da CESP. Ela repetiu, tá, a súmula 363 do TST. Era um perfil da FCC antigo. A FCC só cobrava literalidade da súmula. Mas não é o que vem acontecendo, porque olha a questão número 7 da PGE de São Paulo, tá? A FCC cobrou
cobrou agora, foi a última prova realizada pela FCC. Essa prova está comentada, tá? No site Jurisprudência e Concursos, eu comentei a prova todinha para vocês, que é parceiro aqui do Instituto IOB. Então, olha, não é assegurada ao empregado público contratado sem concurso público, mesmo que lhe seja reconhecido o direito à percepção dos salários pela Justiça do Trabalho. Falou do FGTS, que está contido lá na súmula 363. Então, cobrou agora de uma forma diferente, tá? Não foi só a literalidade, não. Vamos passar agora para a súmula 430 do TST. Por quê? Porque essa é a minha aposta para este concurso, que é uma súmula recente. E o que a súmula 430 diz? Na verdade, ela permite que sejam convalidados os contratos de trabalho dos empregados que estavam prestando serviço sem concurso público, mas que a empresa foi privatizada. Então, olha o que diz a súmula. Administração pública indireta, contratação, ausência de concurso público, nulidade. Convalidam-se os efeitos do contrato de trabalho que é considerado nulo por ausência de concurso público quando celebrado originariamente com ente da administração indireta, continua a existir após a privatização. Então, muito cuidado com essa súmula. Súmula 430 do TST. Questão 8, aí para vocês. É da FCC, técnico do MPU. Esta questão fala da alteração. Cobrou literalidade dos artigos, tá? A alteração na estrutura jurídica da empresa e a resposta é letra B. Não afeta os contratos de trabalho de seus empregados. A questão 9, eu quero chamar um pouquinho mais a atenção de vocês. É uma questão da CESP, tá? Questão 9, que fala assim. Segundo a doutrina, a alteração denominada subjetiva limita-se nos contratos individuais de trabalho apenas ao polo passivo da relação de emprego. E a questão está certa. Por que trazer essa questão da CESP? Porque é questão de doutrina pura, que eu percebi que, ao comentar a prova da PGE de São Paulo, que a FCC está abordando desta forma. Então, observem que a alteração subjetiva é a alteração realizada em relação às partes no contrato de trabalho. E no contrato de trabalho só é permitida a alteração subjetiva no polo passivo, que é o empregador. Por quê? Porque o empregado vigora a pessoalidade, o contrato é intuito personal em relação ao empregado, então ele não pode alterar, tá bom? Questão número 10. Fala assim, questão número 10. O empregado que for aposentado por invalidez terá interrompido o seu contrato de trabalho durante o prazo fixado pelas leis da Previdência Social para a efetivação do benefício. Ela está errada porque o empregado terá o contrato de trabalho suspenso. Então, dentro de interrupção e suspensão, dentro deste tema, o que é muito abordado é essa questão da aposentadoria por invalidez, tá? E eu quero trazer para vocês aí, na questão 12, a gente volta aí. Vamos passar para 11, a gente volta em aposentadoria por invalidez. Questão número 11. A licença remunerada concedida espontaneamente pelo empregador ao empregado é a hipótese de interrupção do contrato de trabalho. Sem maiores mistérios, tá? Foi bem fácil. Agora, olha a questão número 12, tá? Para analista judiciário. Na suspensão do contrato de trabalho, em regra, não há prestação de serviços, bem como não se paga salário, não se computa tempo de serviço e não se produzem recolhimentos vinculados ao contrato. Por que essa questão 12? Doutrina pura. Este é em regra. Por que a banca cobrou em regra? A questão assertiva está certa. Porque, em regra, não há prestação de serviço. E não paga salário e não computa o tempo de serviço. Falou em regra porque no artigo 4º, parágrafo único da CLT, há uma exceção que diz que computa-se o tempo de serviço o empregado afastado por invalidez decorrente de acidente de trabalho ou prestação de serviço militar. Então, é o artigo 4º, parágrafo único da CLT. E aqui eu quero já trazer a súmula 160 do TST e a OJ 275 também do TST. A súmula 160 fala que o contrato de trabalho, deixa eu só pegar o teor da súmula aqui para falar para vocês, súmula 160 do TST. Espera aí, só um minutinho. Ela estava por aqui.
vocês têm que estudar juntamente com a OJ 275. Porque a OJ 275 da SDI e do TST, ela fala de interrupção, de suspensão da prescrição. E a súmula 160, ela não fala disso não. Ai, só um minutinho aí. Perdi a súmula, eu não botei ela no slide. Aí, achei. Súmula 160, aposentadoria por invalidez. Cancelada a aposentadoria por invalidez, mesmo após os 5 anos, o trabalhador terá direito de retornar ao emprego, facultado, porém, ao empregador a forma de indenizá-lo. Então, a aposentadoria por invalidez é suspensão do contrato de trabalho e essa súmula 160 diz isso. Ele tem direito de retornar, mas o empregador pode indenizar. Agora, a OJ 375, ela diz o seguinte, ela traz uma exceção em relação à suspensão da prescrição. Então, ela fala, a suspensão do contrato de trabalho, em virtude da percepção do auxílio-doença, não impede a fluência da prescrição, ressalvada a hipótese de absoluta impossibilidade do judiciário. Tá bom? Então, ela traz só essa exceção de absoluta impossibilidade do judiciário. Passando para a questão número 13. A questão número 13 fala, conforme a previsão da CLT, em se tratando de alteração, suspensão do contrato de trabalho, é correto afirmar. A resposta é letra A, não se considera alteração unilateral do empregador para que ele reverta o cargo efetivo. Por quê? Cobrou a literalidade, tá, da CLT. Então, passamos agora para a questão número 14. A questão 14 é da CESP, fala, o empregado afastado em virtude das exigências do serviço militar deve notificar seu empregador acerca do retorno no prazo máximo de 10 dias. Está errada, porque o artigo 472, parágrafo 1º, fala que este prazo é de no máximo 30 dias. E a questão, antes de entrarmos na questão 15, eu quero só trazer uma dica doutrinária. Vamos seguir por aqui? Que slide ali está. Quero trazer uma dica doutrinária sobre terminação do contrato de trabalho. Então, a terminação do contrato de trabalho, eu já vi a FCC cobrar, a terminologia resolução é uma modalidade de justa causa, despedida indireta ou culpa recíproca. Então, se a FCC falar, são modalidades de resolução do contrato de trabalho e tiver justa causa, despedida indireta ou culpa recíproca, está correto. Quero remeter vocês aqui no site, vocês podem assistir gratuitamente, agora que já estão cadastrados aí, uma palestra minha sobre justa causa, tá? Então aí vocês podem estar complementando aí o estudo. E a despedida indireta, quero que vocês leiam o artigo 483, a justa causa 482, vocês vão ver na palestra, e culpa recíproca o 484. E quero trazer a terminologia resilição do contrato de trabalho. Aí a dispensa imotivada, o pedido de demissão ou o distrato. Então, cuidado com essas doutrinas que estão sendo abordadas agora pela FCC. Vamos passar agora para a questão número 15, de uma prova de juiz do trabalho. A questão 15 fala assim, constituem justa causa para rescisão do contrato de trabalhador temporário as hipóteses descritas nos artigos 482 e 483 da CLT, se ocorrentes entre o trabalhador temporário e a empresa de trabalho temporário, mas não se entre o trabalho temporário e a empresa tomadora e cliente. Está errada porque o artigo 13 da Lei 6.019 de 74 fala que entre a empresa cliente também é possível. Então, cuidado com isso, porque tem também na Lei do Doméstico um artigo que remete à aplicação do 482 para o doméstico, à exceção da alínea C e G, que fala da violação do segredo da empresa e da concorrência ao empregador. Passando agora para a última questão de hoje, que é a questão 16, que está comentadíssima lá na prova da PGE, que eu já remeti vocês para lá. Então, essa questão, vocês vão observar que a FCC abordou o artigo 477 da CLT em sua literalidade, ele e todos os seus parágrafos, tá bom? Então, é um novo perfil da FCC, continua assim, abordando a literalidade das súmulas, literalidade de dispositivos consolidados, mas está entrando na doutrina pura, tá? E nas súmulas e OJs de forma indireta, abordando as súmulas e OJs de forma indireta, e não literalmente o que está escrito ali. Está fazendo o candidato
pensar um pouco mais. Está te aproximando aquele estilo, para quem já conhece, da banca CESP. Tá bom? E para encerrar agora a nossa palestra, porque daqui a pouco eu vou voltar com as perguntas, eu quero apresentar 2 livros de minha autoria. Eu tenho, na verdade, 5 livros, mas são 2 livros mais direcionados para esse concurso do TST. E este livro aqui, que é o TST para concursos, ele traz súmulas e OJs e traz também questões de várias bancas após cada súmula e OJ. É uma coleção de bolso, tá? É um livro publicado pela editora GEM Método e é um livro que está no primeiro volume e eu estou finalizando. Em breve teremos aí o segundo volume de forma a abranger todas as súmulas e OJs do TST. Então é um livro de bolso pequeno, fácil para levar para uma revisão de prova ou até numa viagem quando vocês estiverem se direcionando para a prova. E quero apresentar também, já que o nosso perfil aqui é FCC, o meu livro de provas comentadas da FCC. Esse aqui ainda é da primeira edição, é pela editora Ferreira. A segunda edição, ela foi ampliada, nós vamos ter aí 32 provas comentadas, as últimas provas, e está para sair em breve. Infelizmente não deu tempo de ser publicado para o concurso do TST, mas para o concurso do TRT Rio, cuja banca é FCC, ele também ele será publicado. Tá bom? E a gente volta daqui a pouco com as perguntas de vocês. Caros internautas, voltamos com as perguntas. São 3 perguntas, uma de cada ponto do país, hein, Débora? Vamos lá. Karina de Salvador nos pergunta: professora, o contrato de trabalho do empregado doméstico possui os mesmos requisitos previstos na CLT? Ô, Karina, a diferença básica que a gente coloca entre o contrato do doméstico e o contrato do seletista é que na lei do doméstico fala da continuidade na prestação de serviços. Então, alguns doutrinadores entendem que continuidade seria diferente de não eventualidade. Outros já entendem que são sinônimos, tá bom? Mas, na verdade, atividades contínuas na prestação de serviço é o que a literalidade da lei do doméstico caracteriza o contrato. O Rafael de São Paulo, Rafael sempre presente, um abraço, Rafael. Seria possível mencionar as principais diferenças entre o trabalhador avulso e o trabalhador eventual? São muitas, mas só as principais ali para ele fazer um resumo breve. Rafael, são muitas. Resumindo para você, o principal é que o trabalhador avulso, ele é intermediado pelo sindicato ou por um órgão gestor de mão de obra. E ele tem uma legislação própria. E o trabalhador eventual é aquele trabalhador que ele não se fixa a nenhuma fonte de trabalho. Então, como exemplo, podemos citar os chapas que descarregam caminhões. Eles ficam à beira das estradas esperando aqueles caminhões chegarem e descarregam, dali já partem para um novo empregador para descarregar uma nova carga de outra empresa. Então, essa é a diferença assim, básica, rapidamente aqui para você. Foi um prazer, Rafael. E a Camila de Cambé, no Paraná. Boa noite. Como se deve proceder quando o contrato de trabalho se encerra e o empregado descobre que o empregador não depositou o FGTS? Olha, Camila, a única solução é ingressar com uma ação na Justiça do Trabalho para estar pleiteando isso aí, tá bom? E por que, assim, ingressar com uma ação? Porque agora eu vou falar um pouquinho, então, de processo do trabalho, porque a parte não pode fazer justiça com as próprias mãos, porque o exercício arbitrário das próprias razões é crime tipificado no Código Penal. Então, a jurisdição foi um meio colocado à disposição das partes para estar solucionando seus conflitos de interesse. Então, tem que ingressar com uma ação na Justiça do Trabalho para compelir esse empregador a pagar o FGTS. Com essa resposta, encerramos esse encontro nosso dedicado ao direito do trabalho, com ênfase na FCC. Professora Débora, muito obrigado mais uma vez pela sua agradeço, presença aqui. Foi muito bom estar aqui no IOB com vocês. Nos vemos mais em breve com outras dicas relacionadas aos concursos públicos. E acompanhe a nossa programação também pelo Facebook e pelo Twitter. Um grande abraço, seja bem-vindo mais uma vez ao IOB Concursos.